Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Eu queria deixar uma palavra de ano novo para você e, esse vídeo que eu estou gravando, apesar de eu postar no meu canal no YouTube, esses primeiros minutos do vídeo, né? Esse primeiro vídeo eu estou mandando para pessoas que são muito especiais para minha vida, muito especiais, que eu considero como amigos, que eu considero como irmãos em Cristo. Então, se você recebeu esse vídeo no meu link no WhatsApp, eu quero dizer para você que esse vídeo é para você. Esse vídeo é realmente um vídeo de gratidão, né, por você ter me dado a oportunidade de entrar na tua vida, de poder ter você como amigo, de ter você como irmão em Cristo, tá? Então esse vídeo mais é um vídeo de gratidão mesmo, de gratidão ao Senhor pela tua vida e poder abençoar você com um ano maravilhoso, com 2022 maravilhoso. Para mim é muito significativo esse ano de 2022 que nós estamos entrando, porque em 2022 eu vou comemorar 30 anos de vida cristã. 30 anos. 30 anos desde que Jesus entrou pela primeira vez na minha vida. Desde que Jesus, pela primeira vez na minha vida, me encontrou. Isso lá na minha pré-adolescência, quando eu tinha apenas 12 anos de idade. Né? Para mim é como se fosse ontem. Né? E passou tão rápido, passou muito rápido. E nesses 30 anos, desde que Jesus me encontrou pela primeira vez, desde 30 anos atrás que eu comecei a caminhar com Jesus, foram 30 anos de muitas experiências com Ele. Foram 30 anos de muitas bênçãos na minha vida cristã, mas foram 30 anos também de muitos percalços. Foram 30 anos de muitas alegrias, mas também foram 30 anos de muitas tristezas. Foram 30 anos em que eu tive momentos de sentir o fogo do Espírito Santo ardendo no meu coração, mas também momentos em que eu senti uma grande frieza espiritual. Momentos em que eu sentia uma vida de santidade tão forte na minha vida, mas outros momentos em que eu senti o peso dos meus pecados e que eu senti os meus pecados tão forte que eu achava que eu não conseguiria me libertar deles. Foram momentos que, nesses momentos, eu senti muito a mão de Deus pesar sobre a minha vida. Eu senti muita disciplina, o juízo disciplinar de Deus na minha vida. Mas ao mesmo tempo em que eu senti esse julgamento de Deus contra os meus pecados, esse juízo de Deus contra os meus pecados, em que eu senti duramente as consequências dos meus pecados, ao mesmo tempo eu senti esse amor de Deus, que sempre quando vinha me restaurava, me levantava. Então foram 30 anos assim, caindo, levantando, perseverando, continuando. 30 anos. Então 30 anos em que eu pude chegar até aqui. 30 anos em que o Senhor me deu a graça de chegar até aqui. E nesses 30 anos eu aprendi uma coisa muito importante. Muito importante. Que o Evangelho me ensinou e esses 30 anos de caminhada com o Senhor Jesus me ensinaram. Que é o seguinte: a vida com Jesus acontece no caminho. A vida com Jesus acontece no caminho. A vida com Jesus não acontece de outro jeito. Não acontece de outra forma. É no caminho. Jesus diz lá em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você sabe por que Jesus disse que Ele é o caminho? Por causa disso. Porque a vida com Ele acontece no caminho. E é verdade. A vida com Jesus não acontece dentro da religião. Não acontece dentro dos portões da religião. A vida com Jesus não acontece dentro do templo. Se você lê os evangelhos de carreirinha, Mateus, Marcos, Lucas e João, sabe o que você vai encontrar lá? Você com certeza vai chegar à mesma conclusão que eu. Que todos os grandes milagres de Jesus, todos os grandes ensinamentos de Jesus, todos os grandes prodígios, todos os grandes atos de libertação que Jesus praticou, todos os grandes atos de salvação que Jesus praticou, não aconteceram dentro do templo. Não aconteceram dentro dos pátios da religião. Não aconteceram dentro dos portões da religião. Não aconteceu para o lado de dentro
dos muros da religião, mas todos os grandes sinais, todos os grandes prodígios, milagres, todos os grandes ensinamentos, todas as grandes pregações, todas as grandes libertações, todas as grandes curas que Jesus realizou na sua vida neste mundo, aconteceram no caminho. Aconteceram no caminho. E esse no caminho só aconteceu porque ele estava do lado de fora do templo. Ele estava do lado de fora dos portões da religião. Ele estava do lado de fora dos muros da religião. Porque a vida com Jesus só pode acontecer no caminho da vida. Não é? Foi assim com Zaqueu. Foi assim com Maria Madalena. Quando Jesus se revela a Maria Madalena logo após a sua ressurreição, aonde que acontece? No caminho. Jesus converte Zaqueu aonde? No caminho. Jesus, ele foi assim, foi no caminho que Jesus, após sua ressurreição, confronta Pedro e diz: Pedro, você me ama? Foi no caminho onde Jesus vai lá e se apresenta a 2 discípulos dele no caminho de Emaús, logo após ter ressuscitado, e se revela. É no caminho onde Jesus entrava nas casas e partia o pão. Comia com publicanos, com pecadores, com prostitutas. Foram nas casas, no meio do caminho, onde Jesus curou aquele paralítico que foi baixado no telhado onde ele estava. Foi no caminho onde Jesus pregou o maior sermão de todos, que é o Sermão da Montanha, sentado num barco, nas multidões. Foi no caminho onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Lembra disso? É no caminho onde Jesus realizou os seus grandes prodígios. Foi no caminho onde Jesus chorou por Lázaro. Foi no caminho onde Jesus disse: olha, tire a pedra do sepulcro. E ele disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Foi no caminho onde Jesus curou a filha de Jairo. Foi no caminho onde Jesus ressuscitou o filho da viúva. Foi no caminho aonde Jesus curou o servo do centurião. Foi no caminho onde Jesus curou os 10 leprosos. Foi no caminho onde Jesus curou o cego Bartimeu. Foi no caminho. Foi no caminho que Jesus curou um cego de nascença. Foi no caminho que Jesus chegou diante do tanque de Betesda e curou um paralítico. Foi no caminho. Foi no caminho que Jesus curou a mulher que havia 12 anos e estava com uma hemorragia. Foi no caminho. Sabe por quê? Porque Jesus é o homem do caminho. Jesus não é o homem da religião. Jesus não é o homem do templo. Jesus é o homem do caminho. A vida com Jesus não acontece no templo, meu querido. A vida com Jesus não acontece nos pátios da religião. A vida com Jesus não acontece nos palcos onde há shows gospel. A vida com Jesus não acontece nas grandes preleções teológicas. A vida com Jesus não acontece sendo espectador de culto. A vida com Jesus acontece caminhando na vida, acontece no caminho. Nesses 30 anos de vida cristã, eu aprendi uma coisa muito importante. Eu cheguei à conclusão de uma coisa muito óbvia na minha vida. Todas as grandes experiências que eu tive com Jesus aconteceram no caminho. Nenhuma das experiências que eu tive com Jesus nesses 30 anos aconteceram dentro do templo, dentro da religião. Aconteceram dentro de shows gospel. Nenhuma experiência que eu tive com Jesus aconteceu dentro dos limites da religião. Mas todas as experiências que eu tive com Jesus nesses 30 anos, e que ainda por graça e somente por graça eu tenho tido, é no caminho. É no caminho da vida. É vivendo. É caminhando. Porque Jesus é o homem do caminho.
Foi assim que Jesus encontrou Nicodemos. Jesus falou sobre o novo nascimento com Nicodemos aonde? No templo? Jesus falou com Nicodemos sobre o novo nascimento aonde? Num banco de igreja? Não, foi no caminho. Foi em algum lugar à noite que Jesus conversou com Nicodemos. Que Nicodemos foi atrás de Jesus para conversar com Jesus. E Jesus falou com ele sobre o novo nascimento. Foi no caminho que Jesus encontrou Paulo. Aonde Jesus encontrou Paulo? No caminho de Damasco. Paulo estava no caminho de Damasco para prender os cristãos. E no meio do caminho, Jesus encontrou Paulo. Jesus converteu aquele homem que de perseguidor se tornou o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça e um dos maiores perseguidos da história da igreja. O Saulo perseguidor foi transformado no Paulo perseguido, Paulo dos gentios, o Paulo da graça. Mas aonde Paulo foi encontrado? Aonde Jesus encontrou Paulo? No templo? Paulo não estava no templo quando Jesus o encontrou. Paulo não estava sentado num banco assistindo um culto quando Jesus o encontrou. Paulo não estava. Paulo não estava num show gospel. Paulo não estava num palco, num palanque, fazendo uma preleção teológica. Paulo estava no caminho, porque é no caminho que Jesus nos encontra. É no caminho que ele nos cura, é no caminho que ele nos salva, é no caminho que ele nos acha, é no caminho que ele nos transforma, é no caminho que ele nos faz conhecê-lo. É no caminho. É no caminho que ele nos faz crescer, é no caminho que ele nos corrige, é no caminho que ele nos disciplina, é no caminho que ele nos abraça, é no caminho que ele nos ama, é no caminho que ele nos purifica. Tudo é no caminho. Jesus não é o homem da religião. Ele não é o homem do templo, ele não é o homem dos bancos de igreja, ele não é o homem dos palcos de show gospel, ele não é o homem da teologia. Jesus não é o homem das doutrinas. Jesus não é o homem dos dogmas. Jesus é o homem do caminho. Por isso ele é o caminho, porque tudo o que ele faz na vida de pecadores miseráveis, como você e eu, ele realiza no caminho. Pense bem. Todos os grandes milagres que Jesus operou na sua vida foi aonde? Tenho certeza, no caminho da vida. Foram no caminho da vida. Foram no caminho da vida. E pode ter certeza que as grandes realizações de Jesus na tua vida continuará sendo no caminho da vida. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te dê um 2022 maravilhoso. E que a minha oração ao Senhor é que, assim como Ele tem me proporcionado nesses 30 anos, conhecê-lo no caminho, que Ele te proporcione a graça de conhecê-lo no caminho. Que assim como Ele tem me proporcionado a graça e somente a graça, de andar com Ele no caminho, que Ele te conceda a graça de andar com Ele, de viver com Ele no caminho. Foi assim também no Antigo Testamento. Quando Deus fala com o povo de Israel através de Moisés, o que Deus diz para o povo de Israel através de Moisés? Olha, vocês vão ensinar esses mandamentos que eu dou a vocês, ao sentar e ao deitar e ao levantar. Vocês vão ensinar esses mandamentos que eu dou a vocês, sentado na mesa do café, do almoço, da janta. Vocês vão ensinar esses mandamentos que eu estou dando a vocês no caminho do trabalho, andando na rua. Ou seja, no caminho, vivendo, andando no caminho da vida, é que vocês vão ensinar meus mandamentos. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo ao povo de Israel: a vida comigo não acontece dentro da religião. A vida comigo não acontece dentro dos rituais. A vida com Deus não acontece dentro dos sacrifícios. A vida com Deus acontece no caminho.
Jesus não é o homem dos rituais. Jesus não é o homem dos sacrifícios. Jesus não é o homem dos apetrechos religiosos. Jesus é o homem do caminho. A vida com Deus, a vida com Jesus. O andar e o viver no Espírito Santo acontece no caminho. Só se anda e vive no Espírito Santo no caminho. No seu trabalho, na sua faculdade, em meio aos seus parentes, em meio à sua família, na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seu namorado, com a sua namorada. A vida com Jesus acontece no caminho da vida. Guarde isso. Deus te abençoe. Um feliz ano novo para você. Um feliz 2022, cheio da graça, da bênção do Senhor e da total suficiência de Cristo. Amém? Deus te abençoe.